TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, estamos começando mais um De Bem com Pão, esta programação que tem aqui para você o intento de levar aqui os materiais, tanto da Editora Vento Sul, ou o processo de alimentação que os irmãos usam no seu dia a dia, para ver se, quem sabe, você possa aí estar pegando algum exemplo, algum testemunho e assim poder aumentar o teu processo de comunhão com o Senhor através da sua palavra. Hoje, participando conosco aqui, o irmão Marcelo Furquim, que vai trazer um pouco mais aqui das suas experiências. E a gente espera assim que seja um bate-papo bem legal para que você aproveite aí. Estamos nesta programação sempre aqui com você, nesse intuito e na comunhão com o Senhor. Assim a gente pede desde já a bênção do Senhor para este momento, para que a gente venha compartilhar, né, Marcelo? Por favor, já dá o teu salve aí para todo o público aí, né, que nos acompanha, que tem aí, nos dá esse prestígio para estar conosco aqui e sim, nós aqui de serviço a todos que estão nessa comunhão, poder levar um pouco mais desse movimento, desse processo da comunhão com o Senhor, de edificação do nosso espírito, porque a gente está muito acostumado a alimentar a nossa carne, desde pequeno a gente sabe fazer isso, né? Sim. Alimentar o corpo, mas e o espírito, né? Fazer essa alimentação, né, Marcelo? Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, irmãos. Opa, você segura. Boa tarde, irmãos. É muito bom estar aqui, poder compartilhar o meu crescimento espiritual e de como foram as minhas experiências e como tem sido até hoje o mover do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de entregar essa entrevista ao Senhor, que Ele esteja conduzindo os nossos passos, as nossas palavras, e que seja edificante para os irmãos, tanto quanto foi para mim. Que benção. E tá aí todo o material hoje disponível, né? Hoje temos várias ferramentas que nos ajudam a ter comunhão com a palavra do Senhor, né? E eu não sei se foi assim com o irmão também, mas eu tive uma dificuldade tremenda para começar a ler a Bíblia no início. Como é que eu vou ler? E não sabia se eu começava lá do iníciozinho de Gênesis, daí comecei a ler Gênesis, meu Deus, aquele monte de palavra difícil, uma tradução revista atualizada, e agora como é que eu vou entender isso? É chato para ler esse texto, né? E aí, por vezes, lá tinha uns vasos na época, né, que ficavam, não, agora tu pega esse CD e ouve, então. Claro que eles já estavam sabendo, as minhas peculiaridades já me davam na ferida, assim, né, quando, eu ficava atento com aquele CD, e hoje nós temos uns materiais aqui, né, e já pergunto pro irmão, assim, como é que foi o início, Marcelo, para chegar, assim, na igreja, né, para se acostumar com esse movimento, porque eu não sei muito bem, o irmão estava lá, de repente, passeando pelo mundo, como é que foi esse encontro com Jesus? Glória a Deus. Tal como o irmão, você pegar a Bíblia quando você está no mundo e você querer entender, ler, fazer uma leitura, você não entende, porque você quer ter um começo, meio e fim, não é assim, né? E comigo, a forma foi uma forma bem diferente que o Senhor usou, né? Foi através de um CD de louvor que eu ouvia todos os dias e para mim... o coração duro, né? Estava no mundo, não queria entender. E o louvor foi pouco a pouco me tocando. E aí, alguns meses depois, eu comecei a me inteirar mais com o louvor. Mas espera aí, começava a cantar sem querer, me pegava cantando. E aí um dos irmãos me deram o Deus Fala Com Você, que é o devocional mesmo com os pais. Vamos pegar ele aqui, ele está aqui na mesa, vamos trazer para nós aqui já, para a gente poder compartilhar, tá aqui o devocional. Esse aqui é o volume 3, que está aqui na editora, não sei se foi esse na época que tu pegou, porque tem 3 volumes, é a bênção hoje, 3 volumes, isso dá 3 anos de meditação, de reflexão de vida a cada dia, sem repetir nenhuma mensagem, olha só. Pois é, na verdade foi o volume 2, e como eu tinha dificuldade em pegar e acessar a Bíblia e entender o que Deus estava querendo falar comigo, o devocional ele abriu muito para mim, porque ele traz o cotidiano do dia a dia com um paralelo com as palavras do Senhor.
Então ele aplica ali a palavra do Espírito no que você está vivendo. E para mim eu comecei a ler, e eu já não abria mais todos os dias, uma vez por dia. Então eu abria de manhã, abria no meio-dia, abria à tarde, de manhã, meio-dia, à tarde. E daqui foi um pulo grande para ir para a Bíblia. Olha que legal. Para mim foi esse o salto, né? O Senhor tem estratégias diferentes com cada servo, e para mim foi dessa forma que ele utilizou. E daí quando eu fui para a Bíblia, eu também não fiquei meditando assim, não, eu vou ler um capítulo inteiro, e aí eu vou meditar nesse capítulo. Não, eu abria e naquele versículo eu ficava ruminando durante o dia. E aquele versículo ele tinha muita coisa para falar das coisas que estavam acontecendo comigo naquele dia. Então, para mim foi a estratégia que o Senhor utilizou na minha vida, foi começar com o CD de louvor e aí em seguida com o devocional Mesa dos Pães. E como eu viajo bastante, eu sempre me cobrei bastante como poderia ser um melhor evangelista, né? E falei, se tudo tem um propósito, se eu estou nessa empresa que eu estou trabalhando como natural, eu tenho um propósito, eu tenho que trazer irmãos também para a fé. E daí eu comecei a me aproximar mais do apóstolo, conversar mais com ele. Ele falou, olha, as pessoas que você viaja fora do país, você não sabe, né, que religião que a pessoa está, o que ela está seguindo, como é que você vai abordar. E aí eu tinha que ter um cuidado muito grande, porque na empresa que eu trabalho tem as regras políticas internas da empresa que eu não posso chegar abrangendo o tema religião, né? Então eu falei, mas peraí, eu não estou na religião, isso aqui não é religião que a gente vive, né? A gente vive o espírito, a gente vive o comer da palavra todo dia, que é a realidade, né? O evangelho pleno. Falei, não, eu vou ter uma coragem. Então, a primeira coragem que eu tive foi... Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, início do ano passado, e eu peguei esse mesmo devocional, uma versão em inglês, e peguei 10 exemplares, e tracei um plano, né? Um plano assim, marquei essa pessoa, coloquei na mala, fui para os Estados Unidos, cheguei perto da pessoa para poder entregar, e me faltou coragem, e aquela inquietação, e o Senhor que vive dentro de mim falou, não entrega. Tá bom, então vamos para a próxima. Aí eu fui para a próxima pessoa, da mesma coisa, aquela inquietação, não, tem alguma coisa errada. Bom, ok. Então eu falei, não é para entregar esses devocionais aqui. E daí eu peguei e falei, não, eu vou orar. E voltando para o hotel à noite, eu orei, abri a palavra, o Senhor me confortou, e foi um dos salmos que eu não me lembro qual é, mas me diz que tudo está no controle do Senhor. Amém. E dessa forma foi que, assim, no outro dia, quando eu cheguei, eu continuei insistindo, levei todos os devocionais para a empresa, e aí ele falou, o Senhor me falou, mostrou aquela pessoa ali. Mas vai. Como? Né? Eu cheguei lá com o devocional, falando, não posso falar de nada relacionado com religião, a pessoa pode entender errado. Cheguei próximo à pessoa, no café, falei, boa tarde, como vai? Começamos a conversar um pouquinho. E a pessoa se abriu, assim, falou, estou com um problema em casa, meu coração está doendo, minha família está em pedaços. Espera aí. Olha só, eu tenho 100, por favor, não me entenda errado, né? Quis me justificar antes, porque, né, era o natural, né? Falei, mas por que o irmão não pega esse livro e dá uma lida? O irmão não precisa, não falei irmão, claro, mas você não precisa olhar todas as páginas, abre uma página aleatória e lê. Ele pegou, olhou para a capa da capa do devocional, que diz God speaks with you, né? Deus fala com você, e ele falou, tá, vou levar para casa. E daí as outras pessoas são da mesma forma. E engraçado que o Senhor me tocou para uma pessoa que estava limpando a empresa. E, Marcelo, da mesma forma, o Senhor falou, vai, tem aquela coisa assim que ele manda, você fala, mas Senhor, vai, entrega para ela. E eu cheguei de novo para essa pessoa, entreguei para ela, e ela olhou para mim assim e falou assim, mas como você sabia? Eu falei, mas eu não sei, eu só estou seguindo, né, a direção. Eu preciso ouvir, eu preciso de Deus, eu estou precisando de Deus na minha filha. Meu filho saiu de casa, minha filha tentou se matar. Olha, então, por favor, leia e qualquer outra maior entendimento que você tenha. Eu tenho aqui uma outra Bíblia em inglês também, dei minha Bíblia em inglês para ela.
E a pessoa ficou contente. Enfim, eu fiz a distribuição dos 10 exemplares que levei para fora e nenhum deles foi para a pessoa que eu havia escrito no papel. Pois é, né? Assim, entreguei para todas as pessoas que eu senti paz, né? Sentia paz, entrega. E um dia antes de eu vir embora para o Brasil, a primeira pessoa, né, que era da empresa que eu entreguei, ele veio falar comigo e ele veio me agradecer, né? Falando que o livro é muito bom e ele ia compartilhar com o resto da família. Olha só que legal. Pois é, foi assim, né? Assim que o senhor começou a mover, não mover do Tu senhor. vê, como comentou assim, escreveu no papel lá, tô com a ideia, no meu coração tá para mandar para tal pessoa, né? E o senhor foi abrindo a brecha e te mostrando, não, é aquela ali, aquela lá. E para nós, assim, que quando a gente faz um processo de evangelismo, não tem nada mais gostoso no evangelismo de quando você entrega um material, ou quando você vai falar com a pessoa e a pessoa diz, puxa, era tudo que eu precisava, ninguém tinha visto ainda, e você aqui veio e entregou um material na hora que eu precisava. Poxa, aquilo dá uma alegria no nosso coração, e a gente poder ter essa oportunidade dos materiais, né? Porque a gente sabe da importância e da referência que esses materiais, digo assim, do conteúdo que eles têm, que é a própria palavra de Deus, a gente sabe que isto é uma ferramenta que vai levar a gente mais próximo. Apesar que o Marcelo, da experiência dele, disse, comecei a ler o devocional me bateu mais curiosidade sobre a Bíblia, e aí eu comecei a ir para a Bíblia, né? Então o material tem esse gancho, o material de Editora Vento Sul, que muitos dizem assim, mas se eu vou dar um livro, por que eu não dou a própria Bíblia? Porque aqui estão uma seleção de versículos selecionados por assuntos, onde você vai buscar a maior comunhão com o Senhor através dos materiais, para que a gente possa buscar, né, essa questão. E eu achei interessante, tu comentou, olha, eu não lia muitos capítulos de uma vez só, né? Porque comigo foi o mesmo processo. Eu não gostava muito de ler, não. Até hoje eu não sou muito de ler, eu gosto mais de escutar, de ver. E eu pegava, às vezes, um versículo, eu via muito diferente da minha esposa. Minha esposa pegava para meditar, ela lia assim, não lia um capítulo, ela lia quase um dos livros da Bíblia, assim, inteiro, e ficava, e anotava, e meditava, ficava 2, 3 horas para buscar um entendimento. O Senhor trabalha cada um com um processo, né? E eu buscava um versículo e ficava naquele versículo, né? E medita, e vai, e busca, e separa, e vai, busca uma testificação. Gostava muito daquelas bíblias de estudo, né? Onde tu pega as referências, sabe? Tem um rodapézinho de estudo. Tem umas que não é de estudo, tem só referências e concordâncias. Então tu pegava assim o versículo, eu pegava aquele versículo, não entendi. Vou numa outra passagem da Bíblia que quer falar a mesma coisa. É muito comum nos evangelhos, nos 4 evangelhos, né? Tu pega uma passagem, tem no outro. É verdade. Vamos ver lá o outro que diz. Agora vamos ver não sei o quê. Por que ele está mandando lá para o versículo tal? Mandava lá para o Antigo... Lia o Testamento, mandava o Novo Testamento, a concordância mandava para o Antigo Testamento. Aí eu ficava picando, né? E assim eu ficava até buscar um entendimento, né? E eu não gostava muito, que nem o irmão disse assim, eu não sei se até hoje o irmão assim, creio que não, né? Que eu sei que o irmão gosta de ler também. Eu já prefiro escutar, prefiro ver, prefiro buscar um DVD, olhar um filme bíblico, aí eu olho aquele filme, só um pouquinho aí, essa passagem aí, segura, dá um pause no filme, dá um pause lá, busca, eu quero ver na Bíblia. Rapaz, não é que tem essa passagem, eu não sabia? É verdade. Né? E tá lá então esse processo, muito legal. Eu digo que o irmão buscou aqui também. Deixa eu falar para os nossos viewers aqui, os nossos telespectadores que nos acompanham sobre os materiais. O irmão falou também desse material em inglês, né, que é o devocional em inglês. Olha, para aqueles que sentem assim uma vontade de conhecer um pouquinho mais o material em outras línguas, o devocional ele tem tanto em inglês como também tem em alemão. Para isso, você pode entrar em contato com a Editora Vento Sul ou com um representante. Solicite aí, de repente você tem uma viagem, tem um conhecido que aí é um desses países que falam a língua inglesa ou a língua alemã, tem aí para poder evangelizar através desses materiais também o devocional em outras línguas, né? E eu vi que o Marcelo também já pegou aqui o livro Livre-se da Depressão. O que tu nos fala a respeito desse livro, Marcelo? Na verdade... Bom, eu comecei no movimento e daí todo o trabalhar do senhor que foi no Rio Grande do Sul, depois trazer de volta para São Paulo e resgatar a minha família. E a minha esposa foi resgatada através desse Livre-se da Depressão. E ela foi lendo, foi despertando a curiosidade, querendo saber, e despertou o Cristo nela que ela queria ser batizada.
foi ser batizado e estamos os dois aqui, né? Firmes, camaleanos, em tribulações, conforme o Senhor quer. Mas esse livro, geralmente o que eu faço hoje, eu confesso para o irmão que eu não sou um evangelista mor, aqueles tops de linha que consegue ir lá falar. Não sou assim. Eu já tentei, mas não sou. Mas o Senhor me usa. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho armazenado estoque em casa. Então, eu vou lá, compro 10, 15 exemplares diferentes e deixo em casa ou deixo no porta-malas do carro. E assim, eu encontro alguém, eu vou doando, né? Assim, aquela sementinha eu vou doando. Sim. Só que esse livro também eu dei para minha mãe, para meus pais, que na época, quando eu cheguei, né? Fiz o approach, né? Cheguei, me aproximei deles para poder relatar a minha experiência, que tinha sido maravilhosa na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo para eles. E aí eu deixei esse livro lá. Eu não quis entrar mais a fundo, porque minha mãe era muito dura, né? Muito conhecedora da palavra, muito legalista, porque estava na religião, né? No fermento. Então eu falei, olha, não vou mais fundo, né? Só coloquei ali o livro, a depressão, e eles leram e na semana seguinte eles, eu quero saber mais, né? Eu falei, tá bom, mãe, então traz o pai aqui em casa, vem vocês dois aqui, eu tenho um grupo de quarta-feira à noite aqui. Eles apareceram. Eles apareceram no grupo familiar e foi que a gente compartilhou, o irmão Cleir também estava lá, compartilhamos, e eles sentiram algo diferente. Mas aí a minha mãe ainda compartilhando, né? Ela ia de vez em quando no grupo, mas também ia toda sexta-feira e domingo na congregação dela. Lá. Exatamente, na congregação dela. Falei, não é por força, né? Então vamos lá, coloquei a sementinha e eu estava indo, né? Ministrando, falando, dando testemunho do que o Senhor havia feito nas nossas vidas, tanto eu quanto a Andréia. E enfim, uma vez ela falou assim, Marcelo, você não quer vir fazer o grupo aqui em casa? Era uma sexta-feira, ou seja, não falou fazer o grupo, mas você não quer vir orar aqui em casa? Eu achei a brecha do Senhor ali, né? Tá bom, mãe, vou sim, com o maior prazer. E liguei para o irmão Cleir, não, vamos lá, vamos sim. E nós fomos e já começamos o grupo. E aí foi o trabalhar do Senhor que resgatou os dois também, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, do fermento da religião, e trouxe para o movimento. Minha mãe está agora aqui, meu pai está com o Senhor, né? Foi recolhido há 3 dias atrás, mas tudo no mover do Senhor, né? Tudo trabalhar do Senhor. Minha mãe está firme, batalhando. Estávamos juntos hoje no culto e ela lá batalhando, confessando todos os pecados, dando testemunho de perdão, que era uma coisa que ela realmente tinha muito perdido, muita amargura aqui dentro. Ela está se livrando disso aos poucos, o Senhor trabalhando, e está sendo uma bênção. Que legal. Olha. Marcelo, como é que foi assim para chegar, por exemplo, para dar para a esposa, para dar para a mãe, para o pai, que são pessoas que não têm contato? Como é que faz aí para dizer assim, olha, eu tenho um livro aqui que vai te ajudar para falar a respeito de depressão? Porque às vezes as pessoas podem ficar, vem cá, tu tá me achando deprimida? Né? E aí como é que eu vou fazer para dar com amor e carinho sem que ela se sinta ofendida? Né? Vamos falar isso no próximo bloco, temos um intervalinho, voltamos logo mais. De bem com o pão.